em João 9, de 1 a 3, que ele fala de... E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Aí revirou minha cabeça quando eu li isso, deixando de converter. Se o Espírito diz prega, que a gente vai purificar, vai e volta, e às vezes as consequências de vida passada só acontece nessa situação, você tem que corrigir as coisas que você fez. Como é que a palavra fala isso? Que não foi nem ele nem o pai que pecou. Deus fez ele do jeito que ele quis, com aquela cegueira. Então aquilo misturou. Eu falei: peraí, tem uma coisa errada nisso aí, porque não é o que está sendo ensinado. Isso tudo por curiosidade, porque o Espírito não lê a Bíblia. Eu lendo, tenho certeza que foi Deus já direcionando, apesar de estar no caminho errado. Ele sabia que eu buscava esse Deus realmente, não aquele que tinha lá, estava no caminho errado. Graças a Deus ele me resgatou. Já falei do fechamento de corpo, aquele ritual que é feito. E quando eu comecei a namorar com a Leila, graças a Deus, ela me deu uma intimação: ou lá ou cá, como se diz, ou eu largo o centro, eu largava ela. Onde é que foi um dos pontos que pesou, foi um dos pontos que pesou, e eu larguei. Também já estava aquele negócio também com essas confusões todas na cabeça. Não era aquilo que eu estava ensinando, que era a verdade que estava na Bíblia. Porque eu cria na Bíblia, apesar de nunca ter lido. Estou lendo agora, já estou terminando de ler a Bíblia toda. E está até me falando agora também. Nessa época, eu já estava uma vida bem enrolada também. Eu estava com uma pessoa casada, já estava para... Quando comecei, já estava fazendo 5 anos que eu estava com essa pessoa. Eu saí de outra cidade, vinha para cá para a gente encontrar. Ela também era espírita. Então, o que foi falar? Vai tudo ligando uma coisa com outra, e só vai prendendo ali. E com essa intimação, tem certeza que foi Deus que colocou, em nome de Jesus, foi o que me fez afastar. E não me afastando do centro, como eu não tinha Deus, não tinha nada para me proteger, modo de falar assim, nada para proteger, as coisas vão complicando. E um certo dia, a mãe estava na fila do banco para receber o pagamento dela de aposentadoria. Do nada, uma mulher conversando com ela, falou com ela que as pessoas quando saem do centro, tem que ir lá pedir permissão para sair. Mas chegou e me falou. Eu falei: isso é obra do diabo. Como não tinha proteção nenhuma, ele já ia esculhambar com a minha vida por completo. Não tinha nem que ver. Não tinha essa proteção. Eu ainda falei com minha boca: faça o que você quiser comigo, com a minha família, mas eu não volto sempre pedir permissão para entrar. Aí foi uma afronta grande para ele. E além de eu estar com ele, trabalhando com ele, abandonei, já era uma afronta. Ainda desafiei ele: faça o que você quiser, mas eu não volto. E isso se levanta bravo. Aí foi onde que acabou com a vida, como se diz, né? Mas não acabou, nós estamos vivos aqui, né? Com sempre, hoje, graças a Deus. Glória a Deus. E eu fiquei, aí começamos a caminhar. Isso foi em 94, 95, quando começamos com isso. E eu fiz isso sem medo, eu não tenho medo dele, eu sei que é sujo, está vigiando, fazendo tudo, mas eu não tenho medo. Isso é um ponto forte. Não sou eu que tenho que respeitar, ele tem que me respeitar. Sem falar o nome de Deus, mas ele tem que me respeitar. Eu não sou sujo igual ele. E aí começou a confusão toda na minha vida. E hoje ainda tem alguma coisa, mas Deus sabe por quê, ainda continua isso. É uma parte financeira, é uma parte que ela afeta muito.
É o financeiro e o amor. Essas duas partes ele pega para arrebentar. E a financeira ainda tem algumas coisinhas ainda, mas hoje, graças a Deus, está na proteção de Deus. Ele está nos guiando, está fazendo tudo. Que por ele poderia ter pago tudo isso, eu colocar no dinheiro na minha conta para eu pagar isso. Mas ele não fez ainda, ele tem um propósito mesmo. Quem sou eu para discutir ou não? Hoje nós estamos graça por tudo. Há dificuldade, espaço apertado e tudo. Mas ainda dá graça porque Deus está no comando hoje. Naquela época a gente não tinha. Mas esse é o de menos. O importante é adorar a Deus, exaltá-lo. Para que somente Ele possa fazer as coisas com a gente. Nos proteger, nos dar direção. E durante esse período, eu mudei para aqui, eu já estava com 12 anos de casado. Nesses 12 anos de casado, eu mudei 13 vezes. Essa foi a 13ª vez de mudança. E nenhuma sem aluguel. Teve um apartamento que eu fiquei 2 meses. E o diabo não deixava. Ele fazia o estudo, ele esculhambava com a vida da gente. E faz isso. É o dom dele, como nós vamos dizer assim. Ele faz tudo isso com a gente. Mas o que eu falo para vocês, não tenha medo. Porque quem está com a gente é maior do que ele. A própria palavra fala isso. Então creia nisso, creia. Fala, não tem poder. E eu falo para vocês, qualquer coisa, pode levantar o dedo para ele e falar, você fez, se você me usou, eu não fiz nada. Não tenha medo de falar. Ele é sujo, eu não sou. E eu não tenho medo de falar isso. Então foi essas mudanças. Carro, nós trocamos vários carros também. Graças a Deus nunca teve acidente. Acho que Deus nos protegeu nisso, nunca teve nada. Mas não parava com carro nenhum também. Então foi a obra dele mesmo em cima disso. Quebrando e tentando acabar com a gente. Mas Deus é maravilhoso, é misericordioso, é um Pai amoroso. Nós agradecemos a Ele constantemente. E agora vem uma parte do casamento. Não é dor, tá? Choro é de alegria, graças a Deus. A minha esposa foi para o adultério. Eu fui para a internet com... A internet, não estou falando nada contra a internet. A internet é uma ferramenta muito boa para a gente. Tem que saber que lado que você usa na internet. Então, foi isso, foram 7 anos nessa situação. E você imagina como é que pode estar dentro de casa, um problema financeiro, não parava em lugar nenhum, estava sempre mudando. E em uma situação dessa, quer dizer, era uma complicação que fez. Como eu falo, o diabo ele procura te pegar no dinheiro e no amor. Ali ele procura te arrebentar. E as duas coisas pesam mais na gente. Infelizmente, o dinheiro a gente precisa dele, a gente não consegue viver sem ele. É necessário. Como se diz, é um mal necessário, mas a gente precisa dele na nossa sobrevivência. Apesar que a vida, o alimento, tudo Deus nos dá. Mas no mundo que nós estamos aqui, que é o mundo corpo, nós precisamos do dinheiro, infelizmente. E o que nós queremos na vida? Um casamento, uma união, um convívio. E isso, então, são duas coisas que ele pega para arrebentar. E isso ele fez com a gente. E graças a Deus, hoje Deus nos protegeu, estamos aqui. Isso, nós agradecemos por tudo isso. Também é outra coisa, se a gente não tivesse passado por isso, não poderíamos estarmos aqui hoje falando sobre isso também. Não vamos dar graça ao diabo por ter feito isso. Mas damos graças a Deus por ter nos colocado isso e por ter nos tirado. Hoje é outra coisa, nosso casamento é outra coisa. Dificuldade, alguma coisinha, todo casamento tem. Quem falar que não tem, já está mentindo. Só que não era como aquela época, esses negócios que teve. E graças a Deus, Deus nos protegeu também, que não teve briga. Havia descontento. Assim, alguma coisinha pequena, mas não houve briga, não houve agressão, nem de palavras, graças a Deus. Quer dizer, já está direcionando para isso. Acredito eu que ele tinha um propósito acima disso, tudo isso. Talvez seja esse de hoje aqui, o propósito que ele tinha para a gente.